sua opinião sobre pena de morte, Cogos? Devia ter, assim, extensivo. Como assim extensivo? Não, porque tem cara, não, pena de morte é só pra terceira vez que o cara praticar um crime hediondo. Bom, então você já acabou de condenar 2 pessoas vítimas de um crime hediondo, né? Tinha que ter pena de morte pra roubo. Assalto à mão armada. Uhum. Se o cara te assalta à mão armada é porque ele tá disposto a tirar a vida por causa de um bem material. Então ele não respeita a vida, então ele não tem que ter a dele também. Concordo. Então, o seu critério seria todos os crimes que colocam em risco a vida do ser humano. No mínimo. Tá. Por exemplo, pra mim, condenava a morte estuprador também. Mesmo que não tenha colocado a vítima em risco. Aí, uma questão moral, né? É uma questão moral, Mas eu acho um aviltamento tão grande da dignidade humana, você violar a intimidade sexual da mulher, que, não tem conversa. Mas se a gente tivesse mais pais machos, eu acho que nós teríamos menos estupradores. Em que sentido? Pais que vão lá e matam um estuprador. Ah, seria lindo. Seria Não lindo. Pô, eu vi um caso nos Estados Unidos, uma avó que fez isso. Ela matou os 2 estupradores da neta dela. Excelente. Aí a população da cidadezinha cercou a casa da velhinha e não deixou ela ser presa. Foi lindo demais. Foi lindo demais. Emocionante. É. Emocionante. Ela chegou lá, parecia que ela ia pedir uma ajuda médica, né? Você tem um... Aí o cara abriu a porta, de 12. Excelente. Escopeta. Parabéns. Então você é a favor da pena de morte, mas ao mesmo tempo você é a favor da legalização das drogas. Sou. Me explica esse raciocínio, Cogs. Que o político cristão, ele tem que visar o bem comum. Concordo. E eu sei que as drogas são imorais, eu sou completamente contra, nunca usei, recomendo fortemente que usem. O problema é que se as drogas fazem mal, a guerra contra as drogas fazem mais mal ainda e elas atentam contra o bem comum. Porque, infelizmente, existe demanda por droga. E essa demanda por droga tem várias causas, a destruição dos valores familiares, a perda da fé, enfim. São problemas sociais, espirituais, muito profundos que devem ser resolvidos pelas famílias, pelos professores, pelos padres. Mas quando o Estado tenta criar uma utopia sem pecados, ele acaba criando coisa pior. Santo Agostinho falava isso. Nem todo pecado deve ser proibido. Ele até se referia à prostituição. Prostituição é um pecado grave, onde se objetifica a mulher, e a mulher vende a sua intimidade, mas se ela fosse proibida, todo o esgoto da perversão sexual ia se acumular na sociedade. Cara, isso é uma fala complexa, hein? Isso é bem profundo. Então deixa esse esgoto da perversidão sexual extravasar nos bordéis. Não proíba. Eu não sou a favor de liberar droga geral, de consumir na rua, de virar bagunça. Mas o viciado, ele tem que ter um lugar onde ele extravase, né? E depois ele tem que poder sair de lá e procurar ajuda na sociedade. Porque o que ocorre hoje, ele fica dependendo de traficante, de bandido, de vagabundo, cria-se um hiato. Mas não vai, olha, vamos trabalhar ponto a ponto aqui. Eu acho que a gente tem que chegar a um convencimento ou próximo disso. Uhum. Então você coloca a questão da traficância, certo? O traficante, ele não vai deixar de existir se a gente tiver a legalização da droga. Não vai, mas ele vai perder uma fonte de renda. Então, eu acredito que não. Por quê? Hoje, 70% do cigarro consumido no Brasil é ilegal. É PCC. Por quê? Porque o cigarro legal é muito caro, tem muito imposto. Uhum. Chega a... Quanto será? 300% o imposto de cigarro? A minha amiga que fuma 2 maços por dia, ela falou que é assim, que ela sofre financeiramente para manter o vício. Exatamente. Então, o imposto é muito alto, o que faz com que exista um estímulo muito grande para o mercado ilegal. Então, eu acredito que você legalizando a maconha, por exemplo, que é uma droga que as pessoas enxergam como de menor potencial ofensivo. Você legalizando a maconha, na verdade, você vai criar um novo mercado. Das pessoas que não consumiam maconha porque era ilegal e difícil de acessar, vão passar a consumir a maconha agora porque ela é legal e mais fácil e de mais fácil acesso. Só que isso vai, justamente por criar uma maior demanda, estimular a importação ilegal do traficante. Então, na verdade, não iremos diminuir o número de traficantes e sim aumentá-los. Eu não concordo pelo seguinte. Você cortaria os impostos do cigarro para dar um golpe financeiro contra o crime organizado? Então. Eu cortaria os impostos do cigarro. Eu deixaria eles isentos. Então você isenta o cigarro para terminar
Então, vamos por partes. Eu isentaria o cigarro de imposto justamente para dar um golpe contra o PCC. Poxa. Do ponto de vista econômico, a repressão contra as drogas conta como um imposto. O traficante não vai parar. Ele simplesmente vai internalizar os custos de ter soldados do tráfico presos, de ter que lidar com a repressão, o risco dele mesmo ser preso. E ele vai embutir esses custos no preço da droga. Então, a repressão, economicamente, é imposto. O que acontece quando você tem repressão e aumento dos custos? Os produtores marginais desse setor vão embora. Sobram quem? Sobram os caras muito casca-grossa. Os caras que compram metralhadora antiaérea para derrubar helicóptero da PM. Que são os piores. E eles ficam ricos, porque a margem de lucro aumenta muito. E eles ficam ricos a ponto de comprar políticos, a ponto de comprar comandante de polícia, a ponto de corromper ainda mais a sociedade. Então você ia fazer um combo. Você ia legalizar e isentar de imposto. Exato. Uma outra questão. Eu nunca vi alguém que não conseguiria acesso à maconha se quisesse. Você pode comprar em qualquer lugar, em qualquer balada, em qualquer faculdade. E se houvesse essa situação de legalizar, e vamos supor que legalizasse, mas o governo metesse um imposto, haveria então o contrabando do traficante. Mas o acesso a essa maconha do traficante continuaria sendo tão dificultado quanto hoje. Sim. A única diferença é que nós teríamos uma alternativa ao traficante, que é o comércio legal da maconha. Talvez nem todo mundo comprasse ali por causa dos impostos, né, do custo. Não, mas você falou que é isento. Não, mas mesmo que não fosse. Mesmo que não fosse. Tô dificultando o meu próprio argumento. Não, vamos facilitar. Vamos facilitar. Não, mas deixa eu me dificultar. Tá bom. Eu gosto de jogar no nível hard. Mesmo que aplicassem os impostos, ainda assim, o fato de haver um comércio legal de maconha, mesmo com imposto, já é uma alternativa aos bandidos. Já é algo que tira o dinheiro dos bandidos. Tá. Se isentar de imposto, melhor ainda, porque esse setor alternativo aos bandidos vai ser mais forte. Então, o golpe financeiro contra a bandidagem vai ser maior ainda.